Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma live hoje. Na verdade, estamos com muita saudade de fazer live, já fazia tempo que a gente não se encontrava aqui. Hoje é Dia Internacional da Privacidade de Dados e para isso a gente está com essa live temática especial. Estou aqui, eu da equipe de Direito e os demais colegas também da equipe de Direito, então a equipe de Direito em peso, só faltando o nosso diretor Carlos Afonso, que também faz parte oficialmente da equipe de Direito. Então, o pessoal se apresentando, eu sou Priscila, para quem não me conhece, Giovana. Eu sou Giovana, de Direito. Christian. Ana Lara. E é isso, gente. É só dar um recadinhos para vocês. A gente está com inscrições abertas do nosso curso Radar. As aulas começam no dia 9 de março. E hoje também, o Dia Internacional da Proteção de Dados, a gente está lançando a previsão de abertura do nosso curso de Lei Geral de Proteção de Dados. As inscrições ainda não estão abertas, mas vocês podem deixar os seus interesses lá no nosso site, que a gente vai comunicar assim que as inscrições abrirem. E hoje nessa live, na verdade, o objetivo principal é a gente falar sobre os desafios para 2020, principalmente relacionados à aplicação da LGPD. Então a gente separou alguns setores, né? Não sei se vamos falar aqui de maneira linear, porque a gente sempre acaba um contribuindo com o outro aqui. Sempre, né? É incrível. E aí a gente tem algumas contribuições aqui para apenas os levantamentos das nossas ideias do que está sendo mais desafiante na adaptação da LGPD, que vai afetar inúmeros mercados, né, inúmeros temas da nossa sociedade. E vamos começar. Cris, você quer começar? Claro, obviamente. A nossa ideia agora de falar com vocês aqui é a gente conversar um pouquinho sobre as novas tendências, né? O que foi acontecer no nosso país e um pouquinho no mundo também com a implementação de proteção de dados no mundo e particularmente quando a LGPD entrar em vigor agora dia 16 de agosto. Claro, né? Isso se não houver nenhuma prorrogação, né, gente? Porque tantos projetos de prorrogação tá complicado, né? Mas então, o primeiro tema que a gente gostaria de discutir é a implementação no setor da saúde. Bom, o setor da saúde é um setor muito importante na nossa economia, é um dos que mais gera dados, né? Quem é que não tem uma quantidade enorme de exames? Eu tenho uma pilha de exames na minha casa, isso que eu sou uma das pessoas que tenta fugir de médicos, né? Mas então, o que a gente faz com esses exames? O que a gente faz com essa quantidade enorme de informações e como que os hospitais vão fazer? Essas são perguntas que tanto nós, como consumidores e pacientes de um modo geral, tem que fazer, mas também com todas essas empresas de saúde. Quando é que o médico pode realmente trocar informações com o hospital? Trocar informações entre médicos? Quando é que eles podem? Né? Muitas vezes são nossos dados pessoais que estão envolvidos. Quais são os dados que são anonimizados? Essa vai ser uma das grandes tendências. Talvez um dos elementos também agora de super interessante, agora que está rolando, né, é a discussão sobre nossos dados com relação aos nosso DNA, o nosso código genético. Não sei se vocês viram uma discussão agora, mas teve uma empresa que ficou super famosa nos Estados Unidos, e na Europa também, basicamente uns anos atrás, que você podia fazer o seu exame de DNA e saber os seus ancestrais, a 23 e eu, né, 23andMe. Né? Da árvore genealógica ali. Exatamente isso. E a gente, super legal, muita gente fez para saber, tenho 10% de, sei lá, sou Neandertal, 5% veio do continente africano, e etc. Né? O que eles estão fazendo? Fizeram um acordo agora com uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Glaxo, e está dando os nossos dados. E aí? O que acontece? São dados pessoais, não são dados pessois? O que vai ser feito? Essa é uma das tendências de discussão para esse ano, é justamente discutir os nossos dados genéticos. Eles Você fez o seu teste de DNA, Cris? Eu sempre tive medo que eles fossem efetivamente utilizar os meus dados para isso. Pô, não só eu tinha medo, como realmente aconteceu, né? O interessante também nessa área de saúde é ressaltando que a LGPD ela fala também, ela recomenda que os dados sensíveis eles devem ser colhidos através do consentimento. Só que a LGPD, a mesma LGPD também faz uma ressalva em que é afastado o consentimento para questões de tutela de saúde. Então, quando de fato há uma efetivação, há uma necessidade de coleta de dados em razão de uma tutela da saúde, em que nesse caso se afastaria a necessidade de consentimento, já que
dados relacionados à saúde são necessariamente dados sensíveis, né? E aí o Christian, retomando também o que o Christian falou, dessa questão de compartilhamento, eu ressalto que, basicamente, particularmente no artigo 7º, inciso 8º da LGPD, ela faz uma observação que são considerados setores de saúde, especificamente aqueles órgãos relacionados diretamente a serviço de saúde ou autoridade sanitária e também profissionais diretos da saúde. Então, de que maneira, em que situações também a gente vai delimitar quando haverá esse compartilhamento ou não. E aí, isso já dá ensejo ao nosso próximo tema, que é seguros. Como vai acontecer, então, o compartilhamento do setor da saúde, né, dos agentes diretamente relacionados à saúde, e o seguro, que está indiretamente relacionado à saúde. E aí, Ana, que vai falar dessa parte? Não, então, esse é um ponto até que as pessoas não se atentam no dia a dia, né? Existe um compartilhamento já, isso não é algo novo, entre seguradoras de saúde, né, os planos de saúde e, por exemplo, as farmácias, né? Então, existem muitos artigos sobre isso, aquele momento que você dá o seu CPF para pegar o desconto, ou mais diretamente você dá o número da sua carteirinha do plano para pegar o desconto, existe uma troca de dados aí, né? Na verdade, esse não é um desconto, você está deixando de pagar alguma coisa pelo dado pessoal que você está cedendo ali. Então, isso não vai mais poder acontecer, porque é justamente uma transferência, uma troca de dados pessoais aí, né? Que, vamos lá, são, sei lá, os remédios controlados que você pode tomar, e aí o plano tem acesso a isso e aumenta o seu seguro de saúde. Isso já tem diversos artigos falando como que isso acontece. Então, essa transferência dessa forma não vai ser mais possível, né? Só para lembrar vocês, teve um caso bem interessante ano passado nos Estados Unidos, uma discussão sobre a possibilidade de uma empresa que não era a farmácia, mas uma empresa que estava dentro de uma farmácia, fornecendo dados sobre quais eram as pessoas e quais lugares que as pessoas iam, quando passavam. Vamos supor, se eu passei mais tempo em dados de beleza, podia transferir. Isso é um traqueamento do perfil, né, do consumidor, nesse caso do titular de dados. Lembrando que farmácia é isso, assim, tem produtos de beleza, tem produtos de... além de remédios, mas principalmente os remédios, né, ainda são os produtos que a gente procura mais. É só uma questão que é interessante desse caso específico, é que como os Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados, ele tem uma lei específica somente para dados de saúde, especificamente, a RIPA, né? E aí eles disseram, não, isso não tem nenhum problema, você pode compartilhar os dados sobre dentro da sua... de quanto tempo as pessoas ficam, quanto mais tempo fica em cada área da farmácia, porque não é um dado de saúde. Já o Brasil, um dado de consumo, talvez, né? Provavelmente alguma coisa que não estava protegida por essa lei. O Brasil, por exemplo, com a entrada em vigor da LGPD, então vai estar protegido também. Bem lembrado, Cris. O Christian é o nosso especialista da área internacional, então ele está sempre antenado com esses casos. Aliás, eu e o Christian vamos dividir uma aula no Radar. Então, para saber de mais casos e sobre esses pormenores também, a nossa aula vai ser especificamente sobre proteção de dados, né? Exatamente, vai ser ótimo, eu recomendo. Sei que é um pouco, né, parcial na nossa parte. Hoje, você terminou? Não, só falar da questão da transparência, né, pontuar essa questão do princípio da transparência que está presente na LGPD, então todos os titulares têm que saber exatamente para qual finalidade, por quê, por quanto tempo está sendo coletado, enfim, seus dados pessoais. E aí isso se estende não só aos titulares diretos, mas poderá se estender também a outros beneficiários, né? Então, dentro do plano de saúde, a gente tem o titular e tem os beneficiários, mas esses dados pessoais também seguem o mesmo fluxo. Motoristas nomeados em caso de seguro de automóveis, exatamente. Então, pode não ser aquele que é titular do automóvel, que é o dono do automóvel, mas é alguém que faz uso. Enfim, tem vários pormenores aí que a gente tem que passar a se atentar com a entrada em vigor da lei. E a gente nunca lembra desses casos, né? São os casos periféricos, né? Acaba saindo um pouco de vista. E acho que mais uma nova tendência que está discutindo agora é falar sobre proteção de dados e o setor público, né, Gi? Conta pra gente. Então, na verdade,
eu lembrei um pouco dessa discussão também enquanto a Pri falava, porque a gente estava conversando antes de entrar na live sobre a possibilidade, por exemplo, de ter a carteirinha de vacinação da febre amarela digital em alguma base de dados. E aí isso demonstra um pouco a nossa vontade como cidadão de ter vários serviços digitalizados ou, enfim, automatizados de alguma forma para a gente diminuir a burocratização e diminuir a quantidade de processos e também ter ali uma facilidade de, por exemplo, acessar a carteira de vacinação e não ter que ficar procurando um papel. Só que se a gente faz isso, se a gente transfere esse dado, esses nossos dados de quanto a gente tomou a vacina, quando a gente tomou, qual foi a vacina que a gente tomou, também vai ter uma base de dados, né, guardando isso. E aí isso entra na tutela da saúde, porque é um dado relacionado à saúde e na febre amarela, por exemplo, é o setor público que estaria tomando conta desse dado. E na LGPD você tem você tem previsões específicas para o poder público, mas a gente também tem o decreto 10.046 de outubro do ano passado. A gente discutiu um pouco esse decreto aqui no ITS, mas uma coisa interessante é que ele divide o compartilhamento em 3 níveis, né? O compartilhamento entre órgãos da administração pública federal, que é o compartilhamento amplo, quando são dados públicos que não estão sujeitos a nenhuma restrição de acesso, compartilhamento restrito, que são dados protegidos por sigilo, e o compartilhamento específico, que são dados protegidos por sigilo nos termos da legislação, com concessão de acesso a órgãos e entidades específicos. Só para lembrar, é porque na realidade o 10.046 ele é mais amplo, né? Compartilhando sobre dados, né? Não fala só sobre dados pessoais especificamente. Sim, tem isso também. Na verdade, qualquer base de dados podendo ser super genérica também, mas assim, especificamente falando dos dados, ele também engloba dados pessoais. E vai ser então uma preocupação, e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que se Deus quiser vai sair esse ano, a própria ANPD vai ter que regular isso de alguma forma e ver quais vão ser os pormenores do compartilhamento de dados no setor público e pelo setor público, na verdade. É muito legal. Já que a gente está falando de setor público, assim, eu não sei se vocês lembraram, mas há uma grande discussão sobre o uso de algumas tecnologias modernas em algumas áreas do setor público, como, por exemplo, o uso de reconhecimento facial na educação, ou seja, colocar uma câmerazinha para substituir a chamada. Sabe a boa e velha chamada? Aquela que a gente fazia, que eu não sei, na faculdade... O que tinha de errado, né, com a chamada? Eu achava um saco, só que não dizer nada. Para mim, eu achava que não precisava. Mas eles querem substituir a chamada por uma câmera, que a pessoa vai lá, aperta o botão e tira uma foto sua e marca que você está lá. É uma coisa que aconteceu agora, teve uma sanção ano passado na Suécia. Agora, de novo, a Autoridade de Proteção de Dados da França disse que isso não deveria acontecer. E não sei se vocês sabem, mas estão sendo utilizadas essas mesmas chamadas por câmera no Brasil. Pelo menos tem algumas cidades no Brasil, alguns municípios que já estão utilizando esse mesmo sistema. O que vocês acham disso? Vocês acham que seria compatível com a LGPD? Levando em consideração que a LGPD é próxima do GDPR europeu, né, proteção de dados europeu, eu acho que é meio difícil, né? Sim, mas concordo é com você, Cris. E também tinha outros mecanismos. Tudo bem, se a gente quisesse evoluir na questão da chamada, a gente poderia usar o sistema de passar a carteirinha, né? Existem outros sistemas que não o reconhecimento facial e aí tratar de dados biométricos são muito mais sensíveis, né? Levando em consideração, vai ter os dados, não são só dados biométricos sensíveis, né? São dados biométricos sensíveis de crianças. Isso, verdade. Tem 2 níveis a mais de dados pessoais em relação a isso. E além disso, o princípio da minimização de dados e finalidade. Será que é necessário para fazer isso? De acordo, né? Eu até acho que talvez possa utilizar reconhecimento facial para alguns momentos, mas para evitar a chamada, não sei, lembrando né? que a que vocês acham, gente? segurança pública é excetuada, né, na LGPD, então aí, enfim, o poder público ainda tem um espaço para atuar nesse sentido, apesar da gente, como sociedade civil, não achar adequado. A gente tem que pensar um pouco assim, se isso seria implementado em escolas particulares ou em todas as escolas públicas, porque são regimes totalmente diferentes. Sim. Mas assim, indo agora para o lado do reconhecimento facial aplicado para a segurança pública,
a gente lembra que a LGPD, uma das exceções de aplicação da LGPD é justamente no âmbito da segurança pública. Ainda que já que a gente está falando sobre isso, então tem que lembrar que a nossa a entrada em vigor da LGPD, eu creio que sim. Gente, isso me lembrou muito aquele caso chinês, eu não sei se vocês lembram disso que aconteceu, que colocaram sistemas de reconhecimento facial em banheiros por causa de roubos de papel higiênico dentro dos banheiros. Esse é o melhor de todos, né? Reconhecimento facial. Paradigma da privacidade, né? Pô, dentro do banheiro, gente. Que lugar mais privado do que esse? E tu quer ter a tua cara no banheiro. Gente, vai ser Que complicado. privacidade é essa, né, gente? Eu acho que assim, esse caso é da China, mas é sempre importante pensar que a gente tá fazendo essa live porque é o dia internacional da proteção de dados. Então, assim, que proteção de dados é essa? Pra onde a gente tá caminhando, né? Será que a gente tá realmente indo por um caminho bom? Parece que sim. No Brasil, a lei vai entrar em vigor esse ano, mas a gente tem que continuar, enfim, tentando aumentar principalmente a consciência das pessoas sobre os dados, sobre os próprios dados, né? O pai saber que o filho que está entrando na escola e que está respondendo uma chamada eventualmente por reconhecimento facial não é necessário, que podem ter outras formas, coletando dados não tão sensíveis como o rosto da criança, de você fazer com que a chamada seja efetiva. Menos potencialmente danoso. Claro. Totalmente. Já que a gente está falando sobre a importância de que a gente está caminhando em direção a uma situação melhor, comparativamente pelo menos, a gente tem que lembrar então da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A gente não pode esquecer, né? Acho que tu gostaria de falar um pouquinho pra gente, né, Pri? A autoridade, gente, ela tá, assim, uma situação de muita polêmica, muita discussão sobre isso, porque a autoridade não saiu ali nos moldes previstos anteriormente no nosso projeto de lei, né? O nosso projeto de lei previa ali que uma autoridade independente tecnicamente, financeiramente, então em toda a sua atuação como uma agência reguladora. O que não aconteceu depois da sanção, só estou relembrando, né? Depois da sanção do presidente, isso, a criação da autoridade, na verdade, foi vetada e depois a autoridade, então, foi criada através de uma medida provisória, só que a natureza jurídica da autoridade não foi como prevista, a autoridade saiu como, então, um órgão dependente da Presidência da República. Então, várias discussões sobre isso, sobre realmente vai se garantir uma autonomia ali técnica da autoridade, e essa questão dos limites financeiros também, de que maneira isso vai atrapalhar a atuação da autoridade. E quanto a isso também, ainda está muito nebuloso como é que vai se dar ali a distribuição dos cargos específicos na Constituição da autoridade. Totalmente. Então ela está criada, né, ela está constituída na legalidade, ela já foi instituída, mas ela ainda não está constituída socialmente. A gente não tem todas as nomeações e não tem principalmente todas as atribuições relacionadas aos cargos. Então a gente vai ter que demandar ali uma atuação muito cuidadosa, principalmente do Conselho Nacional, né, para determinar como é que vai se dar a fiscalização da autoridade e a aplicação de sanções. Um outro desafio também que surge é a coordenação, a comunicação da autoridade nacional com outros órgãos de outros setores. E aí, por exemplo, setor de consumo, como é que vai se dar a atuação da autoridade junto com o PROCONs, e para não haver também uma sobreposição de atuação de autoridade e uma conversa ali colaborativa, né? Os dois, no caso, podem atuar em setores distintos sobre o mesmo fato, então, a princípio, não haveria ali, se ambos os órgãos aplicassem, hipoteticamente, sanções sobre o mesmo fato, não haveria ali um problema legal, mas essa comunicação deveria ser bem feita para não gerar também um problema ali de inovação. Mas o fato que a gente quer mais mencionar aqui é que realmente é uma tendência para esse ano que se torne verdade essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa ANPD da vida, né? Seja de fato implementada. Seja de fato implementada, que a gente conheça quem
quem vai compor tanto o conselho diretivo quanto efetivamente nosso conselho auxiliar, né? Das 22 vagas lá de multissetorial que vai nos auxiliar na nossa ANPD. Acho que é super interessante mencionar isso e pensar que, bom, estamos num caminho muito bom e acho que agora temos só mais um setor que nós gostaríamos de mencionar, não é? Por fim, a gente pensou aqui um pouco em falar também da questão financeira, né? Então, como vocês sabem, na última versão da lei, a revisão por pessoa natural das decisões tomadas por meios exclusivamente automatizados não vai acontecer, né? Não tem essa parte da pessoa natural revisando, não tem mais na lei, como era na redação inicial. Então, o direito à explicação, né, que vem também já com a inspiração no GDPR, vai ser um pouco difícil, né, vai ser um desafio da gente ter esse direito efetivado sem saber exatamente qual é o caminho tomado pelos algoritmos para tomar aquela decisão, enfim. E aí dentro disso tem uma análise importante de credit score, ou seja, de saber como que a máquina ou o sistema responsável por tomar aquela decisão, por exemplo, de conceder um limite de crédito, um empréstimo, como que aquela máquina chegou a essa decisão, quais foram os dados utilizados. E aí, enfim, porque a gente sabe que isso é muito importante para os indivíduos, né? Sim. Você saber se Totalmente. você pode tirar um empréstimo para comprar uma casa, se você, enfim, o que tá na sua ficha lá, se você é um bom pagador, se os seus amigos são bons pagadores. A gente já viu que isso entra como critério, às vezes, para alguns bancos. E digamos que às vezes tem critérios até para ter o parceiro, né? Exatamente. Então, é bem complicado, vai ser um desafio nesse sentido. Até falando sobre essa questão de ter parceiro, tô brincando, mas tem um caso nos Estados Unidos justamente que uma pessoa procurou saber o credit score da pessoa que ela estava saindo, né? Justamente para saber se deveria ou não sair com essa pessoa. Então não é uma coisa absurda não, gente, tá? Isso realmente acontece, por sorte. E é mas bastante não. invasivo, né? Imagina você pensar nisso, que as pessoas podem ter de alguma forma acesso a esse seu perfil, que às vezes não leva em conta só realmente o seu perfil, mas das pessoas que você se relaciona. Então, assim, não é razoável, né? Então, é um dos desafios que a gente pode pensar em relação a decisões automatizadas, direito à explicação e a famosa inteligência artificial, e né? a famosa inteligência artificial. A gente não para de escutar em todos os jornais, nas revistas, todo mundo fala de inteligência artificial. Cada vez mais vão ser utilizados, inclusive, para credit score, ou para aquele banco que você resolveu entrar online com o seu celular, né, gente? Isso cada vez mais vão ser usados. Lembrando aqui que o prazo para contribuir na consulta pública do Ministério de Boa, Ciência e Tecnologia foi prorrogado até dia 2 de março. Então o ITS vai contribuir, mas se vocês de casa também acharem que tem coisa para contribuir, contribuam, porque é importante a gente falar o que a gente pensa sobre esse importante marco que deve vir esse ano. Estratégia nacional sobre a inteligência artificial, né, gente? Isso é Tem importante. vários setores de contribuição, pesquisa, áreas de setor público, então confiram lá no site do Participa BR, que tem muita chance de participar, né? É só publicar comentário. Então, gente, eu acho que a gente já falou um pouquinho das nossas tendências. A gente vai agora gostaria de novamente chamá-los a participar do nosso curso Radar, que vamos aprofundar um pouquinho desses temas, falar como é que essas tendências vão ser vistas dentro do Brasil, como é que a LGPD vai influenciar essas tendências, né, gente? E também o curso sobre a LGPD, se tu gostaria de comentar com a gente. O curso de LGPD vai começar no dia 31 de março, então é o Save the Date. Ainda não abriram as inscrições, mas vocês fiquem de olho que em breve vamos abrir as inscrições. E eu também queria dar um recado de que amanhã acabam as inscrições para o India Summer School. Se você é aluno ITS e tem entre 18 e 27 anos, você pode se candidatar. E o tema vai ser justamente proteção de dados e acesso à informação. Então tá, gente, obrigado. Obrigada, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.